Estamos aqui para fazer a abertura desse evento muito importante, de uma data muito importante. Eu gostaria de colocar aqui a Zenaide Tom, presidente do Centro 25 de Julho aqui. Ela não está presente, está em Porto Alegre, uma demanda também importante, que ela não havia como faltar, então ela solicitou que eu explicasse para vocês, né? E agradecer a presença de todos. Acho que vai ser uma tarde muito interessante, é uma história muito interessante, uma lenda que é uma história real também, né? Vamos ouvir isso. Então, para começar esse trabalho, a gente vai chamar o senhor Nélio Schmidt, da Genealogia RS, um homem que conhece todos os sobrenomes aí, todas as árvores genealógicas. Obrigado pela presença de todos. Boa tarde para todos. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui com vocês hoje, tá? E meu nome é Nélio Schmidt, sou de Porto Alegre, mas natural de Rolante. Quem conhece o Teixeirinha conhece Rolante. E vim com o colega Décio Schaurer para proferir essa palestra. Junto vieram mais dois colegas nossos, Larry Petri e a Heidi Colliston, caroneiros, bons caroneiros. E nosso objetivo é transmitir para todos que tiverem interesse no assunto a história que é contada nesse livro. O livro fala em lenda do veleiro Sicílio, mas vocês vão ver que não foi uma lenda. Só o nome foi uma lenda para alguns, mas o Genealogia RS, junto com o colega Décio Schauer e o professor da Alemanha, Friedrich Wittmann, conseguimos a verdade dessa história, a quase tragédia, mas eu não vou contar, isso aí eu peço que vai contar, tá, pessoal? O momento está sendo filmado conforme a lei de proteção de dados. Infelizmente, aqueles que não quiserem aparecer no filme, no vídeo, entende? Que vai ser publicado depois no canal do YouTube, eu vou ter que pedir que não assistam a palestra, entende? Porque eu não tenho como recortar depois a face fora. Isso é um direito. Quem quer aparecer e quem não quer aparecer. Mas, como nós somos um grupo cultural, nós não discutimos religião, nem discutimos futebol e muito menos política. Então, esses assuntos a gente não discute. A gente só discute história e genealogia da imigração alemã. O Genealogia RS esse ano está editando o 4º livro de famílias de origem alemã e o 1º livro com o pessoal dessa região, que é um pessoal assim meio esquecido, e são os alemães russos, pessoal que principalmente veio da Volínia, atual Ucrânia, tá? Depois, se alguém quiser cartão meu, tem aqui à disposição, tá? E sintam-se à vontade. O Décio depois vai colocar à disposição perguntas para quem quiser fazer durante, não sei, esse é o Décio que vai decidir, ele que é o professor da palestra. Tá? Então eu vou passar para o Décio. Muito obrigado a presença de vocês aí, tá bom? Boa tarde a todos. Eu, infelizmente, hoje não estou contando com um instrumento mais importante para uma palestra, que é a voz.
tive uma pequena gripe e fiquei rouco. Mas vamos ver se chegamos até o fim da palestra. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer à Prefeitura de Três Passos, que está realizando essa palestra em conjunto com Genealogia RS, e também um outro evento que vai ser amanhã, a inauguração de uma réplica do veleiro Helena e Maria, que, por terem esquecido a história, se perdeu a memória histórica dos passageiros de um navio que quase naufragou no Canal da Mancha, foi salvo por um milagre, e as pessoas acabaram esquecendo essa história. Como eles só ficaram 10 dias nesse navio Helena e Maria, eles, inclusive os netos dos imigrantes, não se lembravam mais como é que era o nome do navio. E tudo que se sabia até poucos anos atrás, era a história que foi contada de geração em geração. Mas vocês já ouviram aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Aconteceu isso. Então a história acabou sendo totalmente deturpada. Inclusive o nome do navio constava como se fosse navio Cecília. Por isso a lenda do veleiro Cecília, que de fato virou uma lenda, porque não era mais a história verdadeira. E um professor alemão chamado Friedrich Hüttenberger, mais um holandês chamado Onno Boonstra, fizeram uma pesquisa na Alemanha e na Holanda e descobriram que todos esses passageiros que vieram para o Rio Grande do Sul, conhecidos como passageiros náufragos, e povoaram dois irmãos, Ivoti, São José do Hortêncio, uma parte de Novo Hamburgo, São Leopoldo, descobriram que esses passageiros não vieram por Bremen, pelo porto de Bremen, mas eles saíram pela Holanda, e daí tem o registro da travessia da fronteira com a Holanda. Como a grande maioria não tinha passaporte, eles ficaram retidos lá na fronteira. No fim, os holandeses ficaram com pena, porque era tudo gente pobre, muito pobre. Esses alemães vindo basicamente do Vale do Rio Mosel, do Hunsrück e do Pfalz, Palatinado. Então, eles arrumaram os estábulos dos cavalos do exército holandês para o pessoal pousar. Então, eles ficaram um mês inteiro nesse estábulo, e as autoridades holandesas disseram o seguinte: vocês só vão conseguir passar pela Holanda, porque o que os holandeses tinham medo é que aqueles alemães, todos pobres, que já tinham pago a passagem, não tinha mais dinheiro, viessem a esmolar dentro da Holanda. Então, as autoridades não autorizaram eles a ir até o porto para pegar o navio para o Brasil. E disseram o seguinte: nós só podemos deixar passar vocês se vocês conseguirem licença do rei. E estes alemães eram uma gente muito determinada e foram até o rei e conseguiram a licença. Só que o dono do barco era um baita de um picareta, como naquela época muitos havia, que enganavam aqueles pobres coitados que queriam fundar uma nova vida no Brasil. Então, não cabia todo mundo no navio, havia 516 passageiros, e as regras holandesas diziam que no máximo 160 passageiros. Então, e no Canal da Mancha, eles já pegaram um furacão com ventos de 166 km horários,
e quase naufragaram, foram salvos por milagre. Ficaram um ano lá na Inglaterra até conseguir um navio para o Brasil. O resto da história é muito interessante, é uma história que merece um filme. Então, por isso eu fiz uma parceria com esse alemão, porque eu conhecia toda a história da parte do Brasil e parte da história da Alemanha, e fizemos esse livro, A Lenda do Veleiro Cecília. E o nosso artista aqui de Três Passos, o Mauro Rickert, teve familiares por parte dele, antepassados, e por parte da mulher que estiveram nesse navio. E por isso ele fez uma réplica, ele construiu uma réplica desse navio Helena e Maria, que vai ser inaugurada amanhã. Eu vou passar para o Mauro para falar um pouquinho sobre essa arte que vai inaugurar amanhã. Boa tarde a todos. Então, assim, ó, na hora que eu descobri que eu tinha uma família na embarcação e uma da minha esposa, aí não tive mais dúvida. Eu já tinha um sonho de fazer uma grande obra. As que eu tinha feito então eram pequenas obras. E aí eu digo, não, vou ter que fazer. Aí em novembro, por aí, do ano passado, a gente foi, tirou a cerca viva, que ali estava também em forma de um barco, mas essa a gente tinha feito por outros motivos, né? Mas vamos se conter então a esse que eu fiz esse veleiro. Então, desde novembro, quando eu tirei a cerca viva, eu comecei a buscar alguma coisa que me inspirasse. E porque eu tinha adquirido o livro e encontrado essas histórias da minha família. E aí, eu até no momento de assim começar a montar ele, eu já tinha feito todo um trabalho de madeiramento, assim, mas em concreto. Eu ainda não tinha pensado o que fazer, porque não tinha nada a me inspirar. E aí, no fim, eu resolvi dizer, não, eu vou fazer no meu imaginário. Então, agora, se vocês chegarem lá amanhã, espero que venham todos, não tentem assim buscar, não, esse veleiro foi feito pelo imaginário do Mauro, né? Então, assim, ó, a gente mais ou menos fez um orçamento, mandou fazer um orçamento da parte que já tinha lá, que já estava lá feita, né? Para ver qual seria o custo disso. Então hoje, meu genro foi lá onde a gente buscou os materiais e foi calculado mais ou menos uns 30 mil reais fora a mão de obra. Então eu não gosto de assim, ler muitos livros, porque eu sou muito emotivo e eu começo a chorar sozinho, né? Então eu acho que essas pessoas merecem essa homenagem, e uma grande homenagem que essa história do veleiro. Mas porém também fiz uma escultura para os 200 anos da nossa imigração. Então quando eu falei que eu emociono, hoje de manhã eu chorei, eu estava pintando essa escultura, porque eu comecei a pensar assim, ó, os nossos antepassados, quando eles deram o último abraço nos seus pais, um beijo na sua mãe, e aí diziam assim, vá com Deus, e com certeza nunca mais eu vou ver esse meu filho, diz a mãe, né? E mesma coisa foi o filho, a filha, né? Quando abraçou seus pais, né? Nunca mais. Né? Então eu faço parte da família Jung, que daí a menina, eu acho que tinha uns 2 anos, vou ter que olhar de novo, 2 anos de idade, e passou por tudo isso. E aí essa família saiu lá da Alemanha, mais ou menos em novembro, dezembro de 1827, da casa, né? E para vocês terem uma ideia, só chegaram em maio de 1829. Então a família saiu, acho que foi com 6, né? E se estabeleceu hoje, seria Estância Velha, com 3. Então, tudo acontecendo, né? Ele, o Franz Jung, ao chegar em São Leopoldo, faleceu, foi levado a Porto Alegre e faleceu.
Aí essa viúva, Conrad, né, foi colocada, vamos dizer hoje, no meio de uma selva, né, e ali teve que começar a fazer a sua lavoura, né, uma senhora com as crianças pequenas. Então, para vocês verem como era a vida, né, pessoas que foram buscar futuro, mas o que tiveram que deixar, deixar os pais. Hoje, se o filho de vocês sai daqui de Três Passos e vai para o Japão, você acompanha ele no momento exato. Agora, imagina, então, só para lembrar, minha esposa, então, é da família Paitz Vai, que daí vai para os Hands, e aí fica até a minha sogra, né, então, ela vira Kunzler e depois Ricker, né. Então, a gente, não adianta olhar o sobrenome das famílias que estavam aí, tem que se olhar, porque essas meninas que estavam no barco, né, então, elas casaram, viraram outro sobrenome, aí as netas delas casaram, virou outro sobrenome. Então, todos nós temos chance de dar num livro, né, pelas meninas, né, que nem a minha é bem mais, vamos dizer, interessante para eu chegar à minha pessoa. Era Franz Jung casado com, acho que é Elisabeth Conrad. Aí nasce a Carolina Jung, casa com Johann Nicolau Dade. Aí a filha do Johann Nicolau Dade com Carolina Jung, a Berta Dade, casa com Jakob Morgenstern. Aí eu vou até com os Morgenstern, até a minha avó Morgenstern, daí casa com Swarovski, os Swarovski. Aí a filha Swarovski casa com Ricker, daí sou eu. Mas eu tenho o meu antepassado que estava nesse veleiro, né? Então, para vocês verem como era a vida e como essas pessoas devem ser homenageados e lembrados, né? Então, é muito interessante isso. Então, assim, convido a todos, né, que venham amanhã e me dá essa alegria, e para que a gente possa, assim, lembrar juntos de todos os nossos antepassados. Então, o dia certo seria dia 25 de julho, né, que é o dia, mas, como aqui em Três Passos foi antecipado para uma outra, vamos dizer, 100 anos, acho que tem bastante católico, pelos 100 anos do martírio do padre Manuel Coruinha Daronque, né? Então foi tirado o 25 e foi passado por também uma data importante, né? Então, assim, por isso foi antecipado e também a pedido do grupo RS, né? Por causa que agora, depois do dia 25, eles até fim do ano, eles vão estar presentes em demais eventos. Então seria isso, muito obrigado a todos. Parabéns, Mauro Rickert. Eu vou começar minha palestra, vou aqui no canto, para a gente projetar. Nós já falamos então sobre um dos episódios de um grupo de alemães que veio para cá. Foram muitos navios que vieram para cá. E vocês sabem que a imigração alemã de 1824 até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, não se tem um número exato, mas foram entre 250 mil e 300 mil alemães que vieram de lá para o Brasil. E esses alemães deram muitas contribuições para o Brasil. Os alemães contribuíram em todas as áreas do conhecimento para a formação da nação brasileira. Eles lutaram na Guerra Cisplatina, na Guerra contra o Rosa da Argentina, na Guerra do Paraguai para defender o Brasil, adquiriram cidadania brasileira. E durante a campanha de nacionalização do Estado Novo, antes da Segunda Guerra Mundial, eles foram taxados de traidores, de quinta coluna, foram perseguidos, muitos foram mortos, foram presos, trabalharam em campos de concentração. Então isso não é justo.
para quem tanto contribuiu. E por isso que a minha palestra, ela inicia com o legado dos 200 anos da imigração alemã. Uma síntese das principais coisas que os alemães contribuíram para a formação da nação brasileira. E depois, então, vou falar um pouco sobre a perseguição aos imigrantes alemães e seus descendentes durante a campanha de nacionalização e durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a comemoração dos 200 anos, ela não deve ser um evento burocrático para as autoridades, para os governos. Se nós queremos efetivamente homenagear a contribuição alemã, nós temos que principalmente resgatar a história dos alemães e a história verdadeira que nos foi negada durante muito tempo. Os alemães foram perseguidos, foram humilhados e foram demonizados pelo governo. Então, durante muito tempo, os alemães sequer podiam se defender. Seu governo tinha espalhado em todos os meios de comunicação que os alemães não prestavam, tinha demonizado eles. Como é que eles iam conseguir reagir sozinhos? Eles eram presos. Então vou contar um pouco sobre o que aconteceu e que as pessoas não sabem mais hoje disso. Eu acho que isso é um processo de recuperação de tudo que o governo brasileiro da época tentou apagar da contribuição dos alemães. Nós temos que aproveitar nesse momento a comemoração dos 200 anos para resgatar isso. Certo? Então eu vou começar. O pessoal que está muito longe, eu acho que não vai enxergar. Mas a Alemanha na época não existia em que os primeiros alemães vieram. Era um monte de pequenos países que falavam a língua alemã. Depois, em 1871, então houve a unificação da Alemanha, que se chamava o Império Alemão, ou popularmente Alemanha, né? Mas antes disso era a Baviera, era a Prússia, era o Hessen e outros estados, né, de fala alemã. Então aqui já dá para ver mais claramente o Império Alemão depois da unificação e o Império Austro-Húngaro, porque os alemães pobres, da classe de baixo, eles queriam uma unificação total de todas as terras que eram povoadas por alemães, mas isso acabou não acontecendo. A Prússia e a Áustria tiveram uma guerra e a Prússia assumiu que ela ia formar a pequena Alemanha, que eles chamavam na época, não a grande Alemanha do conjunto todo. Então a Áustria ficou de fora, o Império Austro-Húngaro ficou de fora, né? Então isso um pouco para o pessoal entender. Muita gente pede cidadania alemã, e pessoal que veio lá por 1824, 25, a Alemanha não existia. Então por isso que a Alemanha hoje não dá cidadania para as pessoas que vieram da Prússia, da Baviera, não sei de onde, né? Então, as contribuições da imigração alemã para a construção da nação brasileira. Então, ao contrário dos conquistadores portugueses, os portugueses vinham para cá para explorar o Brasil, ficar ricos e ir embora. E, inclusive, usaram os indígenas e os negros como mão de obra, escrava. Os alemães não. Eles vieram para construir uma nova vida aqui no Brasil,
para suas famílias terem mais condições de vida do que eles tinham lá na Alemanha. Então eles vieram para ficar e traziam outros valores do que os brasileiros tinham na época, os luso-brasileiros, né? Até a chegada dos alemães, tudo que se produzia no Brasil era resultado de trabalho escravo. Os portugueses achavam que trabalho braçal era uma desonra. Então, o que aconteceu? Na época, a propriedade aqui no Brasil era o latifúndio, e a produção se caracterizava pela monocultura. Era o café, açúcar, cacau, gado, né? E tudo isso era bancado pelo braço dos negros escravos. Aqueles proprietários latifundiários não trabalhavam. Então, ao contrário disso, os alemães trouxeram um novo modelo econômico. Vejam só, então o sistema introduzido pelos colonos alemães era radicalmente diferente daquilo que existia aqui. Então, trabalho do agricultor livre, pequena propriedade, produção diversificada. Não se produzia só café na fazenda, mas eles plantavam de tudo e criavam animais domésticos. Então, na medida que havia essa produção diversificada e que havia profissionais de todas as profissões, existia o ferreiro, existia o cara que fazia celas para cavalo, existiam todas as profissões. Então, as comunidades tinham sua autossuficiência e autossustentabilidade, e o excedente abastece as cidades. O que os alemães produziam na colônia de São Leopoldo, então, chegava através do Rio dos Sinos até Porto Alegre, porque o custo de vida era muito caro, era praticamente gado e charque aqui no Rio Grande do Sul. Então, os moradores das grandes cidades passaram a ter de tudo que vinha lá da colônia alemã. Então, o que eu quero dizer é que esse novo sistema, esse novo modelo que os colonos alemães trouxeram, ele é o embrião da atual agricultura familiar e cooperativa, que essa é que de fato põe comida na mesa dos brasileiros. Então esse modelo foi criado lá atrás, foi o embrião que os colonos alemães trouxeram. Então, o que mais que os alemães fizeram? Onde eles povoaram os locais, eles fundaram comunidades de igreja evangélicas e católicas. No início, a grande maioria era evangélica. Construíram escolas comunitárias e mantinham os professores, porque o governo nunca construiu uma escola na colônia alemã, nem pagou professor. Eles é que sustentavam os professores. Quando os primeiros alemães chegaram em 1824, sabe quantas escolas do governo existiam em toda a província de São Pedro do Rio Grande? Apenas uma. E em 1937, quando começa o maldito projeto aquele de criar uma cultura única no país, onde só se poderia falar português, e começa a perseguição aos alemães. Nesse ano de 1937, havia no Rio Grande do Sul 1.500 escolas teuto-brasileiras, todas construídas pelos alemães, todas com professor sustentado pelos alemães, nenhuma contribuição do governo. Então os alemães construíram, além disso, construíram cemitérios, construíram hospitais, conseguiram
fundaram sociedades de canto, sociedades de recreação, recreativas, sociedades de ginástica. E, mais tarde já, sob a liderança do jesuíta Theodor Amstadt, em 1899, eles fundam a Associação dos Agricultores, o Bauernverein. E em 1912, a Sociedade União Popular, que era conhecida como Volksverein. Então, esse Volksverein foi muito importante para o progresso da colônia alemã, porque ele tinha planejamento, ele previa uma série de coisas. Por exemplo, nas colônias alemãs foram criadas bibliotecas que tinham livros e revistas que eram emprestados para as famílias, e tu podia pegar por mês em Venâncio Aires, por exemplo, podia pegar 30 livros ou revistas para as famílias lerem. Então, os colonos alemães não eram burros, eles eram alfabetizados, eles liam muito. E foi criado cooperativo de crédito, as caixas rurais, onde no interior essa cooperativa emprestava para quem mais precisava e não se pagava juros como nos bancos de hoje, né? Para a formação de professores foi criado o Leras Seminário, que iniciou na minha terra natal, Arroio do Meio, e depois foi para Novo Hamburgo. Então esse Leras Seminário, ele inclusive cria um sistema escolar e um material didático. Então tudo isso foi feito para fomentar o crédito agrícola, a educação, a difusão cultural, a formação de professores e a assistência à saúde e assistência social. Então, com isso tudo, os alemães começam também a acessar as funções públicas, e muitos até se tornam deputados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, vejo a contribuição dos alemães para o processo de industrialização e urbanização. Então, antigamente, eles não chamavam de profissões, eles chamavam de artesãos. Por exemplo, o ferreiro era um artesão, o alfaiate era um artesão. Então, só pelos sobrenomes das pessoas, porque bem antigamente, quando não existia sobrenomes, os alemães adotavam como sobrenome a profissão do chefe de família. E no geral ela era perpetuada de geração em geração. Então esses artesãos é que começam o processo de industrialização no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, os artesãos Schmidt, o que significa em português? Ferreiro. Schneider ou Schroeder, alfaiate. Tem muitos Schroeder que não sabem o que significa alfaiate também. Weber, tecelão, aquele que fazia os tecidos. Müller, era o dono do moinho, né? Wagner, que construía as carroças de Wagner, né? Schreiner, carpinteiro, marceneiro ou carpinteiro. Zimmermann também é carpinteiro. Gerber, é o curtidor. o curtidor dos couros, né? Fazer os sapatos, né? Schumacher, o Schuster, o sapateiro era o fabricante de sapatos e o que consertava sapatos. O Sattler fazia celas para os cavalos, né? Dreher, Fazia esse era o torneiro. Tem o torneiro de pedra, coisa assim, e tem o Drexler, que também era torneiro de madeira. Daí. Maurer, era construtor, era o pedreiro. Becker ou Bacchus, o padeiro, né? Então vejam só quanto nome que significa uma profissão. Então esses artesãos, a partir da sua estrutura familiar, eles iniciam um processo de industrialização, transformando o Vale dos Sinos numa extraordinária concentração industrial. Em 1924,
havia 650 empresas, grandes empresas no Rio Grande do Sul, e mais de 50% eram de alemães. E os alemães também começam a urbanização das cidades com um padrão arquitetônico tipicamente alemão, que eram as casas de enxaimel. Está aqui o prefeito Richter, lá de Forquetinha. Se vocês tiverem oportunidade, visitem Forquetinha. Essa é uma casa de enxaimel lá de Pomerode, Santa Catarina. Ali é uma região típica de pomeranos. Então, empresas de descendentes de alemães. Então, lá, quando chegou o ano de 1900, já havia muitas empresas de alemães que tinham fama mundial. Vejam só algumas. O Gerdau, especializado em aço. Houve uma época que vinham para cá os Nagelschmidt, era um ferreiro de prego, e eles fabricavam os pregos um por um, e eram quadrados. O Gerdau começa a fabricar aos milhares. A fundição Tupi era metalurgia. O Hering, em Santa Catarina, os têxteis. O Renner, fabricação de vestuário. O Neubauer e Caroto, chocolates e confeitos. A Fruc, bebidas. Imperial e Brahma, cerveja. Melhoramentos, fabricação de papel. A Odebrecht, construção e química. A Stihl, ferramentas. A Varig, aviação. A Schmidt, porcelana, e assim muitas e muitas outras. Então, além disso, havia empresas alemãs que vieram da Alemanha e contribuíram para o processo de Revolução Industrial no Brasil. Então, por exemplo, a Mannesmann Aços, a Volkswagen, a Mercedes-Benz do Brasil, a MVM Motorenwerke Mannheim. Tudo isso na indústria automobilística. A BASF, a Henkel, a Rex, Bayer, Degussa, Ferrostahl, Thyssen, Bosch, Siemens, Voith, tudo isso são empresas alemãs que contribuíram para o processo de industrialização do Brasil. E São Paulo é a maior cidade industrial alemã do mundo. Se você considerar a quantidade de empresas que tem em São Paulo, ela é uma concentração industrial alemã maior do que qualquer cidade da Alemanha. Vamos mudar para um assunto um pouco mais agradável. Então, o que os alemães produziram em termos de